Estamos iniciando mais um podcast A Margem do Rio. Hoje estamos recebendo aqui o professor, historiador, escritor, escultor, ex-diretor do Museu de Arte e Museu Histórico de Sergipe e membro da Academia Santa Silvestre de Livro. Estamos aqui com Tiago Fragata. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, Silvério. Obrigado. Para mim é um prazer imenso estar aqui. O estúdio agradece. O engrandecimento do estúdio é receber figuras como você. Vou iniciar perguntando a você o seguinte: quem foi João Bebiágua? Olha, João Bebiágua é uma figura ilustre, né? Eu acho que da história de Sergipe, porque ele ficou conhecido no episódio da mudança da capital, João Bebiágua. Mas ele nasceu lá nos anos de 1820, provavelmente em São Cristóvão. Até hoje não há uma prova de que ele realmente tenha nascido na cidade, né? E filho do capitão, do militar, capitão Borges, né? E negro, né? Interessante que se diga, né? E João Bebiágua, ele foi, pelo que se mostra, uma pessoa estudiosa, né? Uma pessoa que não falhava na matemática, né? Então, uma pessoa, à época, que ocupou cargos importantes na mesa de rendas, alguém que ficou conhecido como alguém que não errava um cálculo, né? Era uma calculadora humana, né? E ocupou cargos importantes administrativos e ficou conhecido, como falei, no episódio da mudança da capital, por se colocar contra, né? Por se colocar de primeira hora aquele que vai se opor a uma determinação do governo e que inclusive incitou a população a resistir, né? Infelizmente foi vencido, né? E eu quero iniciar colocando essas características: alguém que foi uma calculadora humana, que teve, portanto, bons estudos, alguém que ocupou cargos públicos, né? Alguém que chegou a ser juiz de paz na cidade de São Cristóvão. E isso tudo a gente já pode perceber, né? Invalida muito do que se falou dele. Detalhe: o que se falou dele durante muito tempo, professor Silvério, foi o que os inimigos dele disseram, né? Foi o que aqueles que venceram ele na disputa da capital, né? Inventaram. E aí, dá o nome dele, esse nome ele já existia e ele só denegriu. Esse nome que você se refere é o João Bebiágua. O nome de João Bebiágua. Qual a origem desse nome? Uhum. Olha, ele tem esse apelido de João Bebiágua, né? E é um apelido controverso, né? É controverso de várias maneiras. É controverso, primeiro, porque dá a ideia de que essa água que se refere seja aguardente, seja cachaça, e, portanto, estamos falando de um louco cachaceiro, né? Alguém que é insano a ponto de se opor à mudança. Então, essa história ganhou muita, essa versão de João ganhou muita repercussão por conta dessa disputa da mudança da capital, né? Aqueles que queriam a mudança e fizeram a mudança achincalharam, difamaram João Bebiágua e deram a ele essa pecha de cachaceiro, né? E aí é interessante que essa pecha de João Bebiágua, por outro lado, né, se ela tem algum fundamento com relação à água, não é aguardente, não é. É, pelo contrário, o vendedor de água. Sim, porque o aguadeiro era uma figura, vendedor de água, que era recorrente à época, né? Então, por exemplo, em todo o armazém, né, na época chamado Secos e Molhados, se vendia água, né? E todo lugar que vendia água era chamado de aguadeiro, né? Ou de um João que vendia água, né? E João, ele foi dono de armazém, né? Ele chegou a ser dono de armazém de Secos e Molhados. Tem uma versão também, assim, descobri, tem uma versão também que diz que ele mantinha constantemente uma moringa na janela da casa dele. Todo amigo que passava em frente à casa dele, ele oferecia água. Isso, é verdade. E fazia parte da cortesia e da educação das pessoas oferecer água, né? Principalmente água de São Cristóvão, né? Que tinha já à época uma fama, né, de uma das melhores águas do estado. Continua até hoje. E continua até hoje. A prova disso é as diversas fábricas de água mineral, né, que a cidade tem. Para a gente conseguir mostrar que essa versão de João Bebiágua alcoólatra, ela é desmantelada em cima dessa questão agora. Quais as funções que exerceu João Bebiágua em São Cristóvão e fora de São Cristóvão?
Exato, exato. Eu acho que alguém que fosse insano, louco, cachaceiro, né, alcoólatra inveterado, né, que é esse quadro que os inimigos de João pintaram, né, cai por terra. Né, porque, veja bem, nós estamos falando de alguém que foi fiscal da mesa de rendas. Isso à época que a mesa de rendas funcionou na Barra dos Coqueiros, em Santo Amaro. Né? João Bebiágua trabalhou lá. Parece-me que trabalhou por um curto espaço. Era uma função estadual. Era uma função do Estado, exato, que era tirar impostos, né, da produção de cana, que embarcava e etc. e tal. Né? E ele, como ele era muito bom com relação a cálculo, né, já falei isso de início, né, ele era um dos principais funcionários, por assim dizer, da mesa de rendas. Né? E cargo que ele praticamente se desgostou por conta do episódio da mudança da capital. Né? Aliás, o inferno na vida de João Bebiágua, né, ele foi a mudança da capital. Né? Porque ele se mostrou um bairrista, né? Alguém que queria o bem para a sua terra, né, São Cristóvão, e alguém que ficou muito desgostoso com o episódio da mudança da capital. E aí tem um detalhe que eu quero acrescentar. Né? Não bastasse o episódio da mudança, João Bebiágua, naquele episódio, naquela fase da vida dele, ele ficou viúvo. Né? Ele ficou viúvo de um casamento e outra, ele perdeu a sua filha, Adelina. Ele teve uma filha que ele perdeu aos 5 anos de tuberculose. Né? Então, pelo que as pesquisas revelaram até aqui, né, eu tenho mais de 10 artigos publicados sobre João. Até hoje, alguns amigos me cobram que eu tenho que escrever um livro, né, mas tem alguns detalhes da vida dele que ainda é muito nebuloso. E eu não quero lançar uma biografia de João sem ter certeza. Né, como eu sou muito metódico nas pesquisas, mas o que as pesquisas revelaram é que naquela fase da mudança da capital, ele ficou viúvo e ele ficou, por um tempo, praticamente uma pessoa na sarjeta. Às vezes eu penso que os inimigos que pintaram ele como essa pessoa alcoólatra, maltrapilho, seja esse episódio da vida dele, né? Esse momento triste que ele se reergueu, e segundo ele próprio falava, graças à religião, né? Que o abraçou, ao catolicismo, que ele era fervoroso. Né? Então ele passou por um período aí de muita tristeza, por conta da mudança e por conta dessa questão aí da viuvez e ao mesmo tempo dele ter tido a filha dele, a única filha que faleceu por conta de tuberculose. E por conta dessa indignação dele, algumas versões foram criadas em relação a João Bebiágua. Caso ele... Qual era o sonho dele? O que é que ele queria? Depois que o fato aconteceu. Olha, João Bebiágua, ele ficou... porque o episódio da mudança da capital é bom eu trazer aqui alguns dados novos, né, sobre pesquisas novas. Né, e sobre novidade de João Bebiágua, eu quero citar o nome do historiador Adailton Andrade. Né. Então, Adailton Andrade está trabalhando em São Cristóvão e ele tem revelado algumas novidades, ele tem feito um esforço, né, de trazer à tona coisas novas da vida de João. Ele realizou exposição ano passado, em dezembro, e recentemente fez até uma palestra na Academia Sergipana de Letras, essa semana agora, sobre essas novas descobertas que ele e o professor Vanderlei Menezes fizeram sobre João Bebiágua. Então, descobriu que João Bebiágua trabalhou também na seara imobiliária, né? Ocupou alguns cargos na intendência, né? Então tem algumas novidades aí. Mas, retome a pergunta, por gentileza. A ideia dele, assim, ele tinha um sonho, depois que a capital transferida... Então, eu estava a falar que o sonho de João Bebiágua era o sonho de muitos, né? Porque, assim, depois que a mudança da capital aconteceu, no mês de março, quero deixar claro, né? Em março acontece até hoje a Romaria do Senhor dos Passos. E aí, é interessante que o historiador Magno Francisco lançou esse ano um livro sobre o Senhor dos Passos, né? E ele mostrava, Silvério, que o clamor dos indignados pela mudança da capital, né, era em direção ao Senhor dos Passos, que o Senhor dos Passos fizesse um milagre. Então, qual é o milagre? É a capital voltar a São Cristóvão. Ele passa a ter uma conotação religiosa. Passa a ter uma conotação crescente, né, dos devotos do Senhor dos Passos, que rogam o retorno da capital. E aí é interessante que a ideia do homem que espera o milagre do Senhor dos Passos, a ideia do homem que guarda fogos para queimar no dia da justiça,
essa ideia, ela está personificada em João Bebiágua, mas ela ganhou um grupo de pessoas, né? Havia um grupo de pessoas sonhando com isso, né? Inconformadas com a maior injustiça da história de Sergipe, né? Que era São Cristóvão perder o status de capital. Então eu quero mostrar que havia um mito em torno da mudança da capital, um mito alimentado por esse fervor religioso, né? Que o maior sofrimento de muitos de São Cristóvão foi a mudança da capital, que aconteceu em março. Então vamos rogar ao Senhor dos Passos por um milagre. Então e aí é interessante que criou-se um mito de que um dia a justiça será feita, um milagre acontecerá. João Bebiágua morreu acreditando nesse milagre, sonhando com isso. E com a simbologia, né? Que ele guardava o quê? Os foguetes. Atrás da porta. Isso gerou um mito de que João Bebiágua faleceu, né, em cima de uma cama, né? À beira de um abismo. Eu cito isso numa poesia minha, João Bebiágua Cidadão. Eu falo de abismo porque a casa que ele faleceu ficava ali às margens, ali perto do convento de São Francisco, na direção da ladeira da Bíblia. E a ladeira da Bíblia, durante muito tempo, teve o barrocão do Aleixo, um abismo criado pela enxurrada d'água da chuva, né? Então ele morreu numa casinha, segundo consta, à beira do abismo, à beira do barrocão, né? E ele faleceu dormindo, né? E embaixo da cama dele foi encontrado um ramalhete de foguetes, né? Então isso é o que a lenda diz, o que a população conta, né? Inclusive o Calazans, José Calazans, ele chegou a escrever um texto sobre isso, falando do sebastianismo de São Cristóvão. Sebastianismo é uma alusão, né, de que um dia vai voltar, né? Aquilo que morreu vai voltar, aquilo que aconteceu um dia vai voltar. E o sebastianismo aí é essa história do retorno da capital. E aí se cria o Festival de Arte de São Cristóvão, em 1972, para resgatar esse sonho de João Bebiágua. Exato. E aí é interessante, né, que graças o próprio José Calazans, que eu acabei de citar, o próprio João Oliva, né, que foi um jornalista enfronhado na articulação da criação do festival, teve a magnífica ideia, né, de fazer cumprir esse sonho de João Bebiágua, né, da capital voltar a São Cristóvão. Então, no primeiro dia do FASC de 72, a primeira edição, o governo de Sergipe foi transferido para lá. O governador, salvo engano, o Paulo Barreto, ele atendeu, né, em São Cristóvão, né? Então o FASC, inclusive o FASC número... A cúpula da Polícia Militar. A cúpula e o FASC número 4 ou 5, a quarta edição, foi dedicado a João Bebiágua, né? Com peça de teatro encenada no palanque principal e tudo, né? Então essa ideia de João Bebiágua, desse ser mítico, né, personificado naquele que resistiu à mudança, aquele homem do povo, né? Aquele homem que inclusive foi muito injustiçado, né? Porque eu tenho para mim que João, ele tem muito a nos ensinar, né? Porque com relação ao amor da cidade que você vive, né? Eu acho que ele tem uma lição de cidadania aí, de que quem cuida da cidade é o cidadão que conhece, que tem a sua família e que quer que o seu lugar seja o lugar mais feliz e próspero do mundo, né? Então eu acho que João tem muito a nos ensinar com relação a isso. E, Tiago, é bom a gente frisar, porque o valor também do trabalho de você, de Galo, de outros profissionais que moram, que são de São Cristóvão, e trabalham em prol da história de São Cristóvão, não deixam morrer a história de São Cristóvão. Isso é importante, a gente chegar até... Eu criei o corredor cultural, e esse corredor cultural é para levar para a sala de aula. Hoje a gente tem essa tecnologia aqui que facilita esse tipo de informação para a gente levar para as pessoas que precisam conhecer a real história de São Cristóvão. Exato. Né? Você sabe muito bem que o podcast tem um tempo curto, e eu queria que você, para a gente encerrar, eu queria que você, se tem alguma coisa que eu deixei de perguntar a respeito, você acrescente, e as suas considerações finais. Ok. Olha, sobre João Bebiágua tem um caso curioso, né? Eu tenho pesquisas em andamento ainda sobre João. Eu já disse que só vou publicar um livro, a biografia dele, quando eu tiver certeza do lugar que ele nasceu e quando, e do lugar que ele morreu e quando. Enquanto eu não tiver certeza, eu não avançarei nas pesquisas. Mas as pesquisas que eu tenho sobre o andamento de João é sobre a negritude dele. E aí um fato curioso, tanto Inácio Joaquim Barbosa, o governador da mudança, quanto o João Bebiágua, o grande opositor, eram negros, né?
Esse é um fato curioso também para mostrar do quanto os negros contribuíram e estiveram influenciados no poder, né? E nas grandes cenas da história e da história de Sergipe, por assim dizer. E sobre João, fatos que eu tenho a revelar nessas minhas pesquisas é sobre o uso contínuo que ele fazia do rapé. Né? O rapé que para mim, até pouco tempo, era algo que eu desconhecia completamente. Né? Então, por exemplo, quando eu li em algum documento de que João Bebe Água, ele andava com um torrado que oferecia a todos. Na minha mente induzida de que João Bebe Água, ele teria sido um cachaceiro, alguém que apreciava a caninha, eu li o torrado como sendo aguardente, né? Algo que a gente bebe e queima. E, na verdade, eu me enganei. Né? Então, veja bem, me corrigindo aqui, né, no podcast, eu interpretei o torrado como sendo aguardente. Né? E veja, o torrado, descobri recentemente, é o rapé. E aí eu fui pesquisar o que é rapé. Né? O rapé é uma espécie de fumo, eu vou chamar de fumo, né, que se colocava na narina para induzir o espirro. Então a gente que é ignorante, né, é interessante a gente se corrigir e a gente saber do que se trata. Né? O rapé não é uma droga, né, como alguns poderiam pensar. O rapé é um produto muito utilizado outrora, né, lá no meados do século XIX, muito antes disso também, e que tinha um status de aristocracia, um status de saúde. Né? E há uma associação do rapé com, até mesmo com a Igreja Católica, com altos signatários da Igreja Católica. Então, é interessante que quem tiver interesse em saber o que é rapé, dá uma pesquisada, né? Porque João Bebe Água, ele fazia uso do rapé de uso contínuo. E só para desmistificar a ideia do rapé como algo viciante, né? O rapé tem uma conotação de algo que trazia saúde para os usuários, né? Então, assim, e aí eu estou com essa pesquisa sobre o rapé e sobre João Bebe Água, né, associando ele com essa ideia aí, e com relação à sua negritude. Essas são as pesquisas que estão em andamento. Bom, a gente o papo está muito agradável e eu espero que a gente faça um segundo podcast a respeito do assunto que é interessantíssimo. Mas a gente tem que encerrar e eu queria que você falasse dessas suas considerações finais. Olha, para mim é um prazer imenso estar aqui, né, no podcast aqui do Silvério, aqui da Margem do Rio. Eu estou encantado com o seu estúdio, né, já lhe parabenizei. Eu sou youtuber, né, desde a pandemia, né, que eu tenho me dedicado ao Canvas e a produzir canais. Eu queria aqui recomendar também aos ouvintes, né, a quem assiste. Eu tenho um canal Poesia com Tempero e Arte Sustentável, onde eu posto conteúdo de história, né? Mas eu também posto toda a minha luta na literatura. Eu sou poeta, sou escritor e etc. E também nas artes sustentáveis, eu sou escultor, eu sou multiartista, né? Então eu produzo conteúdo digital e parabenizo sempre pessoas como você que têm se empenhado, né, em trazer conhecimento, em divulgar usando essa tecnologia maravilhosa que temos, né? Então, essas são minhas considerações finais, parabenizá-lo mais uma vez e divulgar em meu canal Poesia com Tempero e Arte Sustentável. Mais uma vez agradecemos aqui a presença do nosso estúdio do historiador, do pesquisador Thiago Fragata, e estamos encerrando mais um podcast A Margem do Rio.